Opa, fala Neto, bom Fala, dia. João. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia e você? Como é que tá as coisas? Tudo ótimo, excelente. Vamos que Então tá vamos. bom, Mais uma, maravilha. mais Show uma de bola. semaninha. É isso aí, vamos E pra aí, mais uma. como fomos aí? Tivemos um pouquinho mais, acho que 3 dias a mais nesse período. Como que fomos? Você falou, né? Mandou lá algumas coisas, uns áudios, ouvi. Como que foram? O que que a Tu Sim, sim. atualizou, avançou? Enfim, me coloca a par da situação aí. Cara, o que que acontece? O meu parceiro de tecnologia aqui, ele teve um probleminha essa final dessa semana aí agora que a esposa dele é comissária de voo e ela simplesmente travou, sabe? E da coluna. Daí, cara, atrapalhou um pouquinho aí final da semana, mas a gente conseguiu recuperar, que ele trabalhou de sábado, domingo aí. E resumindo, a gente está avançando no projeto, mas a gente está indo por um caminho um pouco diferente do tradicional. Eu Tá? tô, eu tô até abrindo aqui um documento aqui. Eu vou ver se eu depois eu te dou uma prévia. Acontece o seguinte, ó. Com essa tudo que a gente está fazendo de desenvolvimento de IA e tudo mais, que é basicamente extrair o que eu já faço na status hoje, tirar as coisas da minha cabeça e colocar em automações. Resumindo, é isso. Mas o que acontece? É um ambiente que assim, é meio que uma corrida aeroespacial, sabe? Então, o que a gente está fazendo é muito legal que esse parceiro meu me trouxe essa vertente, cara. Que a gente está desenvolvendo, testando e tudo mais, é a mesma estratégia que a galera que está em Stanford está fazendo agora, nesse momento. Então, é tudo muito novo, ninguém tem certeza de nada, mas o ponto é o que eu tô querendo fazer. E é o que a gente já está fazendo. Em vez de a gente criar tudo do zero, esse final de semana foi um ponto bem importante, um marco bem importante, porque a gente conseguiu criar uma ferramenta que vai vasculhar um diretório específico de programadores, onde eles colocam várias coisas ali para testar e vai trazer para a gente algumas coisas para a gente testar na prática. Então ele faz uma varredura, por exemplo, eu preciso gerar leads através de XPTZO. Essa ferramenta vai varrer esse diretório e vai buscar uma skill, que é uma habilidade específica da máquina para ela poder executar isso. Então isso aí ele falou para mim que já está finalizando essa parte aí. Então assim, resumindo, Neto, a gente está fazendo muita coisa que é muito embrionário, mas o legal é que eu já tô tendo um resultado, cara. Então assim, vou te dar um exemplo prático. Esses dias eu tava pensando sobre aquela questão de tipo, cara, imagina que legal dos leads infinitos, que eu até comentei com você, né? Acho que foi isso que eu tinha abordado ali no nosso bate-papo. Os leads infinitos não é mais uma teoria, já é uma realidade. Então eu já fiz isso na prática. Esse final de semana inteiro eu já estou executando isso para status. Olha a minha linha de raciocínio. Para status na América, que é a empresa de imigração que eu tenho, a gente está entrando numa nova fase que a gente vai estar atendendo muito os EBs. Eu acho que eu já comentei isso contigo. E os EBs é um público bem seleto. Então é uma galera que já, sabe, já tá num outro patamar, já é um empresário já, que já tá rodando negócio, que já tem uma estrutura e tudo mais. Então é um público AAA. E aí eu quero rodar uma campanha específica para médicos. Então olha a linha de raciocínio. Eu pesquisei assim, viu? Me passa as 10 principais capitais do Brasil que monetizam mais grana. Beleza. Agora eu quero saber os 20 bairros mais nobres dessas cidades. Agora eu quero saber 10 nichos de médicos mais lucrativos. Então, cirurgia plástica, cardiologista e por aí vai. Resumindo, eu criei uma tabela, deu 5.000 subdivisões. E aí, enquanto eu tô com. Tipo assim, esse final de semana inteiro, a minha máquina lá na minha empresa ficou garimpando a internet atrás desses leads. Eu vou fazer uma conta Tá? por cima, cara, que eu acho que cada listagem dessa, vamos supor que trouxe 10 leads, tá? Então 10 vezes 5.000, estamos falando aí em 50.000 leads de médicos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, nas principais capitais. Então o que acontece? Essa é uma estratégia de marketing absurda. Por quê? Eu vou ajudar a própria Meta a encontrar mais pessoas do meu nicho, do meu público-alvo. Então isso já não é uma teoria, já é uma realidade. Isso que é muito legal. A gente fez vários testes, mas isso já está funcionando.
Tá? Então, hoje eu vou voltar na empresa e vai ter esses 5.000 arquivos separados, que eu vou ter que juntar eles num arquivo único. E qual que é a vantagem disso? Vamos pensar para a prática. Eu acho que é essa palavra que você fala muito, né? Vamos pensar na Não, calma, prática. calma. Vamos pegar isso. Ó, eu É, vou compartilhar com você. Cara, o meu trabalho, que você já sabe qual que é o meu trabalho com você, né? Pegar essa mente a milhão e transformar em resultado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Cara, eu preciso conseguir levar você para esse modelo de raciocínio. Se eu conseguir fazer isso aqui, já era, tá? tá? Então vamos lá. Tudo que você está falando tá aqui, ó. Tá dentro disso aqui, que é a complexidade. Tudo que você está falando é uma coisa muito complexa, muito difícil de ser entendida, tá? Certo. E que, ao meu ver, é muito difícil de ser vendida, tá? Porque uma coisa, para ser vendida, no primeiro momento ela precisa ser vendida. Então é disso que a gente vai começar. Eu quero que você coloque dentro desse círculo aqui a ideia inicial. Então, essa complexidade eu quero que você fale, obviamente, de uma forma um pouco mais resumida, mas como você colocaria ela dentro disso aqui. Tá? Então, a sua ideia embrionária, de uma forma relativamente resumida, mas ainda não tão específica. O que você colocaria dentro desse círculo vermelho aqui? Resumindo, é o seguinte: no último ano, os meus leads faturou 1,6 milhões. E eu quero ajudar Tá? empresários que estão no Brasil a ter um resultado em venda em dólar. É isso. Então, exato. Então, vamos lá. Empresários, empresários no Brasil a vender em dólar. Como? Com o que você vai ajudar esses empresários do Brasil a vender em dólar? O Através de como quê? é o Qual é o seguinte: como que a gente já vai esse, colocar aqui dentro? só para explicar um pouquinho, esse resultado que eu tive foi fazendo as coisas na unha, tá? Então Tá? agora eu estou no processo de tirar todos os processos, todas as coisas que eu faço da minha cabeça e criar automações para isso acontecer. Então, Perfeito. como é basicamente automatizar o que eu já Através faço. de automações. Através de automações. Perfeito, Isso. tá? Então essa aqui é a ideia central, né? A ideia, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui é a ideia. Já ouviu Beleza? aquele negócio, né? O caminhão de ideia vale o centavo. Ideia não vale nada, tá? Então a gente vai começar, a gente tem que transformar isso em resultado, tá? Então isso aqui não vende. A gente precisa tornar isso em uma coisa atrativa. Como você pega isso aqui, simplifica ainda mais, já deu para ver que você melhorou essa questão da simplificação, você já simplificou. Como você simplifica mais para uma coisa que a pessoa ao ouvir, ela fala assim, opa, isso aqui faz sentido para mim, isso é atrativo, eu quero saber mais sobre isso. Eu ainda não estou comprado, mas eu quero saber mais sobre isso. Tá. É aí que tem que caber dentro desse Sendo círculo, bem essa é a sincero, intenção. esses valores que eu te falei agora são auditáveis. Uhum. Então, tem muita gente falando que fez muita coisa por aí e não consegue provar nada. Uhum. Então, o que eu conseguiria fazer é mostrar na prática como eu fiz isso acontecer. Tá, mas o que você está oferecendo para eles? Você está oferecendo para empresários no Brasil venderem em dólar através de automações. Então, o que você acredita? Agora eu quero que você pense com a cabeça do público que você quer atingir. O que você, sei lá, tô aqui na internet, sapeando, tal. Aham. O que se aparecesse para você, você falar assim, opa, faz sentido eu clicar, faz sentido eu entrar, isso me interessa. Qual que é o chamado, a promessa? Tá. A promessa. É. Calma aí. Promessa: fature 10 vezes mais vendendo em dólar. Fature 10 vezes mais. Vou até acrescentar uma coisa, vendendo o que já vende, para a pessoa ver que é simples, opa, eu não preciso aprender nada novo, entregue 10 vezes mais
Fatura de 10 vezes mais vendendo o que já vende em dólar. Excelente. O cara vê, opa, pera lá. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu já faço, vendendo a mesma coisa que eu vendo, mas vou ganhar 10 vezes mais, porque esse cara já me falou que ele vai fazer eu vender em dólar, eu ganhar em dólar. Perfeito. Então isso aqui atrai, faz a pessoa, opa, agora eu quero saber mais sobre você, eu quero conhecer mais sobre a sua empresa, eu tenho interesse em marcar uma reunião, sei lá, eu me interessei, Sim. tá? Agora você precisa simplificar para uma coisa que a hora que você falar, o cara fala assim, beleza, eu quero isso aqui. Pago para ver. Tem valor. Porque aí o que vem né? Quando você fala isso para ele, fature 10 vezes mais vendendo o que já vende em dólar. Qual que é a pergunta que fica na cabeça dele? Qual o risco, talvez? Não, não, não. Como? Como que você vai fazer Como? isso? Né? E aí você meio que já falou, através de automações. Tá, mas automações é um mundo gigantesco, ainda mais Gigantesco. com tecnologia. Exato, ainda mais com tecnologia que tem hoje, com IA, papapá. Cara, agora você precisa falar uma coisa que caiba aqui, ó, para qualquer pessoa, pro médico, pro, sei lá, Então, mas pro detalhe, farmacêutico, não é pro. para todo mundo. Não é para todo mundo isso aí. Não, não. Tem que ser um Perfeito, cara mas eu que, tô que falando. já performa e a entrega dele tem que ser via Zoom, por exemplo. Porque se for uma coisa presencial, já não funciona. Entendeu? Não, perfeito, mas como que você vai fazer isso? O que você acredita que se você oferecer para esse cara, ele vai falar assim, tá, agora eu quero comprar. Porque ou não tem ninguém fazendo, ou porque o que esse cara está me vendendo faz sentido para o meu negócio, o investimento faz sentido. Poxa, isso é uma coisa que a maior parte desse mercado tem dificuldade, não consegue fazer, mas se fizer, sabe que sai na frente. Enfim, o que você vai falar? É isso aqui que a gente tem que chegar. Ó. É aqui, ó. Tá. Só para você entender, ó. Olha o raciocínio. Enquanto você está aqui, o que você não consegue fazer? Ou o que fica muito difícil de fazer? Enquanto tá onde? Desculpa? Enquanto tá nessa. Enquanto o seu raciocínio está aqui, ó. Ok. O que fica muito difícil fazer? Trazer a oferta clara, né? Não. Enquanto está aqui, ó, não tem prática. Enquanto você Uhum. está na complexidade, não tem prática. E aí você fica, vai, não sei o quê, e a ideia pode melhorar e complexa, e blá, blá, blá. Você não vai para a prática. Uhum. A maior parte das pessoas que são muito boas no cognitivo, elas morrem aqui. Cara, eu tô dando mentoria para um cara, é um programador, deve ser meio que tipo o cara que você tem contato aí. Cara, eu Uhum. converso com o cara, a mente do cara, ele começa a falar umas coisas, eu falo assim, cara, o que esse cara tá falando? Ele é muito, muito além, tipo gênio. Aí eu falo assim, cara, só que ele fala, eu falo, tá, e agora, o que você vai fazer? A mente dele buga. Por quê? Porque a mente dele é programada para complexidade. E o nosso mundo, ele não foi programado para a complexidade. O nosso mundo ele é programado para a simplicidade. Então a gente tem que pegar a complexidade e transformar em simplicidade. Sei lá, você leu a biografia do Steve Jobs? Cara, eu vi algumas coisas pinceladas, mas não na íntegra. Eu não sou um Por cara exemplo, de, o de Steve ler Jobs, muito, tá? O meu tipo de eu absorção de percebi. conteúdo é um pouco diferente. Não, não, tranquilo. Mas, por exemplo, se você vê a biografia, se você vê o documentário do Elon Musk, o que esses caras são? Esses caras são esse tipo de cara. O cara tem uma ideia, o cara é o criador, papapá, papapá. Aí o que ele faz? Ele traz pessoas que pegam essa ideia complexa que ele tem e transforma num iPhone, e transforma num carro, e transforma numa coisa prática. Opa, a minha ideia é essa, é mudar o status quo da sociedade. Ele estava aqui, ó. Foi assim que a Apple começou. Aí o que ele fez? Ele saiu do status quo para o quê? Para um celular onde está tudo integrado. Opa, qualquer um entende. Cara, é um celular que tem tudo integrado. Qualquer pessoa no mundo que ouvir isso entende. Só que a ideia começou como? Mudar o status quo. Se você chegar para 99% das pessoas lá atrás e falar assim, cara, eu quero mudar o status quo, todo mundo vai falar, o que você está O que falando, você cara? quer dizer com isso? Exatamente, você buga a mente do cara, entendeu? O Tá. Elon Musk, você chegar para ele, não sei o que, papapá, papapá. Cara, era a ideia. Tá, um carro elétrico. Todo mundo entende. Um carro que não funciona a gasolina. Todo mundo entende isso. É isso que eu tô querendo fazer com você. Porque você ainda tá muito aqui, ó. Eu preciso te trazer para cá. Eu já entendi, cara, sua ideia é muito foda. Só que você precisa trazer para uma coisa que converte, que todo mundo vai falar, eu quero esse troço que esse cara tem. Então, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui?
entendeu? Sendo bem sincero para você, é o seguinte, ó, na minha visão, tá? As pessoas querem ir pro próximo nível, tô falando de modo geral, tá? Mas elas não querem pagar o preço de ir pro próximo nível. Sim. E aí tem um grande oceano azul. Isso que você falou tem um grande oceano azul que eu acredito que você tem o potencial de resolver. Qual que é? O ponto é, imagina a possibilidade de você vender em dólar tendo uma equipe inteira de marketing trabalhando para você. Essa é a proposta. Tá? Porque o que E você tira da pessoa? O que você está querendo tirar da pessoa é justamente o que você acabou de falar. O que você está querendo tirar da pessoa? tirar a responsabilidade, talvez? O que você está querendo tirar dessa pessoa com Não, esse seu não seria produto, responsabilidade. com Seria essa sua livrar o empresa, tempo dele também. é justamente tirar o processo que você acabou de falar, esse pagar o preço. Porque a pessoa fala Uhum. assim, cara, eu até quero, só que eu não quero pagar o preço, porque minha mente calculou que esse preço é muito alto, que eu vou demorar, papapá, papapá. Então, o que você está querendo tirar dessa pessoa é esse preço que ela não quer pagar. Então, o que você vende para essa pessoa, ao meu ver, é o quê? É que ela continue focada naquilo que ela gosta de fazer e no que ela é boa. E deixa tudo que você não é boa e que é relevante para o seu negócio que eu faço. Continue focado na entrega, né? E isso, continua focado na entrega, naquilo que você é bom, que você já gosta, e a minha empresa faz aquilo que você não gosta e que está faltando você fazer para te dar o resultado. E qual que Faz você sentido. acredita que é a principal coisa que essa pessoa, pelo menos para o mercado que você está olhando, ó, então a gente tem que chegar nisso aqui, ó. O que a gente tem que olhar é isso aqui, ó. Principal atividade. Cara, você acredita que eu desci aqui pensando exatamente nisso? Principal atividade que a pessoa precisa fazer, mas não faz, que é que é a mais a mais importante para alavancar alavancar o negócio dela, tá? Só que como que você faz isso? Você faz isso através de uma coisa, que é Principal atividade que a pessoa precisa fazer, mas não faz, que é mais importante para alcançar, para avançar o negócio dela. alavancar o negócio Opa, dela. alavancar. O O que principal, você faz? principal? Não, você faz isso através de automação. É isso que você está querendo fazer, correto? Sim. Você quer fazer isso através de uma automação. A automação do quê? De um processo. Porque o que a pessoa não quer fazer é um processo. Agora você tem que fazer o quê? Qual é o processo? Qual é o processo que você vai tirar da mão dessa pessoa? Qual é o processo que você vai tirar, que você vai automatizar para essa pessoa? Sendo bem sincero contigo, o que vai trazer resultado para qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer segmento, é uma única coisa: Qual? anunciar direito para as pessoas, para o seu público correto. Então Então o que você vai fazer é isso aqui, ó. Não, antes da atração você falaria que é o quê? O processo de identificar o lead ideal. Como você chamaria isso em uma palavra? O processo de identificar. Vamos Então, chamar de identificação. o processo de identificar é realmente um brainstorm aí, que a gente faz tem uma técnica que chama mapa da empatia, que você define seu avatar ideal. Então é identificação, atração, você atrai, aí você. Você acredita que você leva até a conversão ou não? Essa automação vai levar até a conversão ou não? Só até a atração?
Então, a ideia é colocar esse. Eu posso dar algumas técnicas de venda e tudo mais pra galera, mas a ponte que eu quero fazer realmente é trazer o lead no colo desse empresário, entendeu? Então, trago ele até Então uma você, reunião. então você não, então é identificação, atração e como chamaria essa etapa de justamente colocar no colo? Como se chamaria? Que atrair é tipo assim, você identifica, aí você atrai, você faz a pessoa se interessar. Só que antes da conversão teria o quê? Tá, me fugiu a palavra. Não é conversão, é. Seria para uma call Conversão. de vendas, né? É, mas como a gente chamaria isso? Para ficar, tipo, três passos. Identificar, atrair Atrair. e Conexão. Você conecta ele com. pode ser, conecta ele com o prospecto, né? Perfeito. Então chegamos aqui, tá? Então é basicamente isso aqui, ó. Cara, o mais importante aqui é você entendendo a forma como eu raciocino. Ó, a gente precisava chegar nisso aqui. Só que aí, com essa pergunta, eu vi que a sua mente ela ainda não estava claro no que a gente precisava colocar aqui. Aí, o que eu fiz? Eu voltei o raciocínio, mudei a forma de raciocínio, simplifiquei de novo para a gente chegar na resposta. Então, eu encontrei um outro caminho para chegar na resposta que a gente até então não estava encontrando. Então, a sua conversão, o que vai converter é você criar uma automação, é você automatizar isso aqui, ó. Automatizar isso aqui para a pessoa. Então, o seu negócio, você concorda comigo que ele vai, já que você falou, você vai fazer a pessoa ganhar em dólar através de automação, o que você tem que fazer é automatizar essas três etapas. Concorda comigo? Sim. Perfeito. O que você me falou, me corrija se eu estiver errado, é que o seu negócio ele só está nessa primeira etapa, que é o que você falou que o negócio ficou rodando. Na hora que você chegar lá vai ter 5 mil negócios identificados, correto? Depende, aquilo lá é uma das estratégias, né? Só para exemplificar, só para deixar mais claro na sua cabeça também, o que eu fiz lá, por exemplo, trouxe 50 mil leads, o que que faz com isso? Beleza? A gente faz o quê? Eu pego isso aí, jogo dentro do Meta Ads e falo assim, Meta, é o seguinte, encontra mais pessoas dentro desse perfil aqui específico. Então eu Tá. ajudo o Meta a encontrar mais pessoas que eu quero atrair de verdade, entendeu? Perfeito. Só que isso que você está falando só está relacionado a duas etapas disso que você quer vender. Quais são? Não, sim, isso é só uma parte do processo, eu tenho essa consciência também. Não, eu sei, mas eu tô falando assim, ó. Você, por enquanto, você só tá aqui, ó. O que que tá faltando para você ter um produto pronto? Porque qual que é a minha ideia? Cara, eu preciso te levar para a prática, como eu te falei. Então, olha o meu raciocínio. Tá. Depois que você tiver isso aqui, a gente precisa o quê? A gente precisa, vou até colocar mais didático aqui. A gente precisa ir para implementação. A gente precisa começar a implementar isso aqui para ver se isso aqui tem tração. Entendeu? Uhum. Então, essa implementação, ela só vai acontecer quando você tiver essas três etapas prontas. Só que você ainda não conseguiu encontrar isso aqui, ó. Você ainda não tem a etapa de conexão pronta. Eu entendi, ó. Você está focado nessas duas etapas. Só que para o seu negócio ter valor de conversão, de venda, você precisa desenvolver a etapa de conexão entre os leads e entre o profissional. Concorda comigo? É. Então, vamos lá. Mas eu já estou O que, que desenvolvendo a isso, gente tá? Não, não, eu sei, eu sei. Só que, ao meu ver, parece que você já está muito forte nas duas etapas, na 1 e na 2, e ainda não está batendo o martelo na 3. Então, o que, que a gente precisa fazer nessa semana? É assim, ó, deixa eu te mandar um documento aí, calma aí. Olha isso aqui. Me dá só um segundo. Aqui, ó. Deixa eu achar seu zap. Dá uma olhada aí. Está... Versão 24 skills nos seus departamentos, prioridade 11 alta, 9 média alta, mas 100% entregáveis da equipe tangencial, tá?
Find skills, que mapeia 24 skills que eu tenho. Tá. 24 skills para piadas, departamentos, alta prioridade. Tá. Em resumo, ó, basicamente eu preciso criar anúncio e ter um SDR que vai ser tipo um robô, tá? Em todas as frentes. Tá. Aí quando eu tiver isso, cara, aí simplifica muito a operação. Aqui tá bem mais complexo, eu entendo Isso. isso. Tá bem complexo aqui. Não, mas Mas, agora você falou a palavra, agora você falou a coisa certa. O SDR é o cara que a tecnologia que mata essa etapa da conexão, correto? sim. Porque o SDR, a Ele que vai ideia é marcar a levar reunião. ele. Isso. O SDR que Exatamente. marca a reunião com o profissional, Exato. correto? E a Então, ideia é beleza. ter Então, várias qual que frentes do é? SDR. Então, o SDR ele pode fazer uma automação de WhatsApp, ele pode ter uma automação de e-mail, ele pode ter. Isso. Cara, ontem, para você ter ideia, eu fiz um teste muito legal de um Exatamente. Agora SDR que sim. faz ligação. Você tem noção? Isso. É isso que eu Em estava falando. voz. Uhum. É isso que eu estava falando. Então, vamos lá. Agora a gente vai simplificar ainda mais. Então, ó, vamos pegar isso aqui e vamos para as 3 etapas. Ó. Então, imagina que o seu processo, tá? O que você está vendendo? O que você está vendendo é um método. O que você está vendendo não, o que você está criando é um método de. Vamos chamar aqui, ó. Vou até colocar um nome, depois você pensa no seu método. Não, já tem o nome já. Ó, É exponencial. é tá, mas vamos lá. Só para a gente Vai. pegar, tá? Vai lá, O vai lá. método ia ser aqui, tá? Por quê? Porque primeiro você identifica, depois você atrai e depois você conecta, tá? Então, imagina que você está numa reunião com um empresário. Cara, o que você faz? Ó, eu crio uma automação para o seu negócio que vai identificar, atrair e conectar você com novos clientes, tá? Interessados no seu negócio. De que forma? Ah, pode ser uma call online, pode ser uma aula, sei lá. Aí você vai entender o seu método. Cara, não, esse negócio meu vai ser para quem tem disponibilidade de fazer uma call individual. Por quê? Porque eu estou no high ticket eu só vendo se eu tiver coisa. Beleza. Aí, o que você tem que fazer, ao meu ver, tá? Você tem que pegar e falar assim, tá, o que você tem que definir, ao meu ver? Tempo e resultado. Tempo e resultado para esse método, tá? Então, por exemplo, ó, tempo e resultado. Por quê? Porque o que você está vendendo é tempo e resultado. O que as pessoas querem é, quanto menos tempo eu investir, mais resultado eu tiver, melhor esse negócio. Então é isso que eu tenho que vender para as pessoas. Então o que eu sugiro que você defina? Que você bata o martelo essa semana. Não significa que isso é imutável, mas eu acho que a gente tem que partir de um ponto. Então é o seguinte, cara, na primeira etapa, para qualquer pessoa dentro desse segmento que eu falar que vou fazer, eu preciso, então, vamos supor, em uma semana eu identifico, sei lá, 10k potenciais clientes. Entendeu? Cara, para qualquer pessoa, entendeu isso aqui? É que quando eu falei para você de identificar o avatar, é um lance um pouquinho diferente disso. Só para explicar um pouquinho melhor, cara. Quando a gente faz o mapa da empatia, é um bate-papo para entender profundamente quem é o cliente ideal desse empresário. Então, Não, mas isso que eu tô te falando. Ó, pensa o seguinte: imagina que eu sou um médico, um cirurgião plástico, tá? tá. Aí eu fechei com você. Ó, o seguinte, beleza, eu vou comprar o seu negócio. Beleza. Ó, então é o seguinte: a primeira etapa é a etapa de identificação. Nós vamos identificar o seu cliente ideal, tá? Com base em tudo que você me falou. Aí, beleza, o cara fala, tá, qual é o resultado que você vai me entregar? Aí você vai, vamos supor que você fala para ele, ó, em uma semana, eu vou te entregar, eu vou captar, eu vou identificar 10 mil potenciais clientes para você. Essa é a identificação, tá? Beleza. Na segunda semana, então, em mais uma semana, então a primeira, então vamos colocar aqui, ó, primeira semana, segunda semana.
Porque o que eu estou criando é um método, você precisa criar um método. Ó, então, na segunda semana, de 10K de clientes potenciais que foram registrados no meu sistema, nós vamos conseguir atrair, sei lá, 10% disso. A minha ferramenta, 1K, sei lá, lead. Tá? Então, 1K lead. Nós conseguimos 1K de lead. 1.000 se tornaram leads. Poxa, passaram contato, fizeram o registro, papapá, papapá. Beleza? Beleza. Tá. Aí, em terceira e quarta semana, a gente, com a nossa tecnologia, a gente conseguiu marcar, vamos supor aqui, 50 reuniões. Uhum. Tá? Aí, o que você faz? Por quê? Porque, olha isso aqui, ó. Olha o raciocínio, tá? Porque aqui você passa uma previsibilidade de resultado. Tá? Por quê? Porque você chega para o cara e fala assim, viu, você é um médico, cirurgião plástico. A sua cirurgia está em média, sei lá, 50K. Então significa o seguinte, que ao final de um mês, ao final do meu processo, ao final do meu método, eu trouxe 50 reuniões para você. Se você fechar 10 reuniões vezes 50K, você fez 500K a mais em um mês. E aí você, no final dessa reunião, você fala pro cara, tá bom, porra, então você me garante que você vai colocar 500K no meu bolso? Garanto. Quanto que você cobra? Cara, meu investimento é 100K por isso aqui. Aí você pode jogar o jogo, né? Se você confia em você, você pode falar o seguinte, cara, ao invés de eu cobrar, e aí eu acho que você ganha o cara, ao invés de você cobrar 100K do cara de entrada, você fala o seguinte, só que é o seguinte, eu tenho, vamos supor, 25% de participação no que eu conseguir você faturar no mês. Entendeu? Uhum. Agora você tem um método da sua empresa, porque você pode fazer isso para qualquer um. Então você marca uma reunião com o cara, beleza, me fala o que você vai fazer. Cara, com base no seu negócio, em uma semana eu vou identificar X potenciais clientes. Na segunda semana, eu formo X leads. Na terceira e na quarta semana, eu marco X reuniões para você. Aí o papel é seu. Se você tiver uma conversão de X%, eu te garanto esse resultado no final, e desse resultado é isso aqui. Entendeu? Entendi. Mas aí tem um detalhe, né? No meio dessa Manda. brincadeira tem a questão de investimento em ads, né? Não, perfeito. Só que tem um Entendeu? probleminha técnico aí. Qual? Sabe qual? É aí onde muita gente, tipo, se perde e não consegue tracionar. É o seguinte, vou te dar um exemplo prático, tá? Meu, lá atrás, quando a gente começou o status. A gente bancou anúncio por 2 meses até fazer a primeira conversão. Por quê? A ferramenta, pelo menos lá atrás, ela precisava de mais tempo para entender sua mensagem, conectar com o seu cliente ideal e fazer match. Porque quando você começa a rodar anúncio, ela não tem dados suficientes para fazer isso. Agora, o ponto é, com essa nova metodologia de já extrair os leads e entregar para ele assim, ó, mastigado, eu quero esse público, eu acho que isso pode encurtar, mas aí tem que testar. Não, é isso que eu tô falando. Só que o que eu tô te falando? Que você precisa ter um método simplificado, porque você precisa começar a validar isso. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalha na Prudential aqui, e esses dias ele recebeu uma oferta desse tipo. Uma empresa chegou para ele e falou o seguinte, o nosso método é o seguinte, você vai me investir 20 mil reais, você paga 20 mil reais, e eu garanto que no final de X tempo, se você fizer, tipo, acho que ele tinha que entregar, acho que 10 ou 5 vídeos tipo de chamadas, né? Que eles direcionavam a pessoa. Se você me entregar esses vídeos de um mês, eu pelo menos dobro o seu faturamento através de reuniões que eu marco para você e que você vai fazer a conversão. E aí a garantia deles era, se no final do período X você não tiver o retorno de investimento, a gente te devolve os 20 mil reais. Era basicamente isso. Esse é o método de negócio dos caras. O que meu amigo fez?
cara, você tirou o meu risco do jogo. Eu te dou o dinheiro, você trabalha com o meu dinheiro, mas você me garante que se eu fizer o que vocês estão me falando e eu não tiver o resultado, eu tenho meu dinheiro de volta. Então o risco é zero. O que ele Uhum. fez? Fechou na hora. Tá super feliz. Por quê? Porque os caras entregaram um Legal. método para ele. É isso que eu tô te falando. Cara, e com base no que você tá falando, o seu método é isso aqui, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Aí você só precisa entender qual vai ser o seu modelo de cobrar. Ó, então é o seguinte, para rodar isso aqui, eu preciso de 10k. Vamos supor, eu preciso de 10 mil dólares para rodar isso aqui. Então, o seu investimento inicial é de 10k. Só que eu acredito, nós, entre aspas, prevemos que com esse investimento de 10k, no final de um mês a gente gera 500k para você. Tá? Então, além dos 10k que a gente ganha para rodar o negócio, isso você não está me pagando. Você só está pagando para eu rodar. O que for gerado de receita, que a gente calcula mais ou menos em 500k, 25% é nosso, 30% é nosso. Você só tem Aham. que entender o que você vai precisar para rodar esse negócio financeiramente. Entendeu? Sim. Mas o principal aqui, cara, é o método. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É o seu método de negócio para que você possa vender. Só que nesse momento, o que você tem que fazer? O que você tem que validar? Tem que validar esse tempo, justamente esse tempo. Pegar uma Você tem, parada. você tem que validar, você tem que validar essas 3 etapas aqui e o quê? E bater isso aqui. Você tem que chegar com o seu sócio aí, com o seu parceiro da tecnologia e falar, cara, quanto tempo e qual o resultado que a gente consegue garantir? Ah, nós conseguimos garantir isso. Cara, vamos começar com isso. Conforme a gente for avançando, nós vamos melhorando essa garantia. Conforme a gente for aprimorando o negócio, a gente vai melhorando. Entendeu? Ah, hoje é em uma semana 10k. A semana daqui 3 meses, cara, em uma semana é 50k. Enfim. Mas vocês precisam o quê? Começar. Validar o negócio. Ah. Eu vou te dar um Entendeu? exemplo. Essa Manda. identificação, cara, eu acho que em 2 dias, nesse final de semana, eu vou bater 50 mil leads em 2 dias. Então vamos lá. Então vamos arrumar de acordo com o que você acredita aqui, ó. Então aqui, ó. 2 dias. Pela Dois média que eu vi dias. dos testes que eu rodei, entendeu? Então pronto. Então 2 dias. Só que talvez é muito, né, Quantos. cara? Porque é o É, seguinte, não. Quanto você acredita que vai fazer? Aí a gente vai tirar uma base. Quanto você acredita que vai fazer em daqui dois a dias? pouquinho eu tô na empresa, mas eu acredito que vai fazer 50 mil leads. Então vamos colocar aqui, ó, 20k. Pra você garantir, né? Você tem que ser inteligente. Cara, eu vou te garantir que eu vou gerar 20k de leads. Beleza. Atração. Quanto tempo você acredita que você vai precisar para atrair o coisa, para gerar os leads? Então, porque daí entra na parte de. Assim, ó. Dá até pra gente resumir, ó. O tempo aqui, 2 dias, beleza. Agora aqui dos anúncios, aqui eu acho que precisa um pouquinho mais de tempo, cara. Vamos colocar 3 semaninhas, Quanto? 2 a 3 semanas aqui. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Então 3 semanas a gente fica rodando os anúncios, Porque tem que tá? testar e Beleza. tal. Isso. O que você acredita que você consegue gerar de resultado nessas 3 semanas a partir desses 20k de lead? Pense em porcentagem. Quanto desses 20 desses É que coisas você acredita que você consegue atrair? isso tá diretamente proporcional ao quanto de ads que vai colocar, entendeu? Mas eu vou Mas te aí dar você um, já tem que. vou te dar uma referência minha, tá? O meu lead hoje, ele vai de US$ 8 a 15 por lead, Uhum. dentro do meta, entendeu? Então, aí depende o quanto de grana vai entrar. Se o cara entrar com uma mão de, quem você falou, US$ 10 mil, E eu, vamos eu colocar uma sugiro que média você de. impõe o valor. Você não deixa para o cara, você impõe o valor. Tá, vamos colocar aí, cara. Eu acho muito a grana 10 mil pra começar um anúncio. Eu acho que teria que começar um pouquinho menor, cara. Por quê? Tem uma curva, entendeu? Você não pode entrar com a mão muito pesada no início, senão você tá queimando ficha. Eu começaria aí, cara, com uns US$ 2.500 em anúncio. Tá, então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 3k para arredondar 3k em anúncio. Qual o resultado que você acredita fazer em 3 semanas? 3K De leads. dividido, Quanto de lead? dividido por 10, a gente cai para uns 300 leads. Então, boa, aqui, ó. Resultado. Cara, eu trago uns 300 leads. Quanto você acredita de tempo que você precisa para começar a entrar em contato com esses leads, papapá, e qual acredita que é a conversão que você faz para reunião, não é conversão em venda. Então, Só para como, cara, o seu marcar a trabalho reunião,
Deixa eu ver aqui só um segundo. Eu acredito que ficaria perto aí de 100 a 120 reuniões. Então você está falando que sua conversão é de mais ou menos uns 30%. Eu acredito que em torno disso. Porra, forte. Bem bom. Então, ó, 100 reuniões. Em quanto tempo? Então, o segredo está aqui nessa automação de SDR. Isso aí vai ser ao longo dessas 3 semanas, porque você não pode deixar o lead esfriar, entendeu? O conectar e o Excelente. atrair, ele vai estar junto. Então, perfeito. Então, vamos colocar aqui, vai. Assim que o lead cair, já tem que entrar em contato, já tem que mandar SMS, já tem que mandar WhatsApp, já tem que Isso. ligar. Então, bacana. Então, você está falando que o seu método ele dura quanto tempo para gerar as reuniões? Porque a sua etapa é começo e fim. Quanto tempo tem? Deu Um 3 semanas e meia, 4 meses. É um mês, resumindo. Ou seja, o seu método precisa caber dentro de um mês. E o seu método, inicialmente, quanto ele custa para implementar? Cara, seria basicamente o valor do Ads, né? 3K. 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 É isso que você vende para o cara. Ó, eu preciso de empresários que estejam dispostos a investir 3K para trazer lead novo para ele. Beleza, e aí qual vai ser? Onde que eu vou ganhar grana? Ah, eu vou ganhar grana no final, quando gerar o resultado, nós vamos estabelecer uma porcentagem que a gente vai ganhar em cima daquilo ali. Entendeu? Cara, você tem isso na sua cabeça. Entendeu? Agora ficou simples. Você vê como quando eu te faço a pergunta e te direciono, você tem clareza, cara. Você já tem clareza do negócio. Você tem clareza de indicadores. Você só precisa agora executar. Você está pedindo o quê? Cara, vou bater, vou fechar minha automação para isso aqui. Mesmo que ela não esteja ideal. Cara, eu vou começar com ela desse jeito. Eu vou começar com ela desse jeito. Eu vou começar com ela desse jeito. Você não vai sair jogando para o mercado todo. Você vai sair jogando para 1, 2, 3, 10 possíveis clientes. Cara, vamos testar. Vamos começar aqui com um Sim, conhecido, com alguém que topa, não sei o quê. Cara, vamos validar? Puta, valida com um, melhora com o outro, com o terceiro a gente melhora ainda. A hora que a gente tiver uns 5, cara, a gente vai para mais 20. E aí nós vamos expandindo o negócio. Entendeu? sim, sim. Não, legal. Eu tô nessa parte de criar essas automações de, tipo, minimamente eu conseguir fazer isso com folga, entendeu? Hoje a gente tem uma implementação bem importante que vai ser a implementação de criativos para anúncio, entendeu? Então isso aí faz total sentido com tudo isso que a gente está falando aqui, que é uma coisa que eu preciso ter. é, eu preciso dar para o Meta, cara, um leque de vários testes para ele rodar, entendeu? Quanto mais testes eu dou para ele rodar, mais performance vai ter. Então, se eu não tiver como Isso. automatizar isso, aí tipo fica inviável uma parada dessa, entendeu? É aí onde muito Só empresário que esbarra. isso, só que você vai ter que pensar o seguinte: você vai ter que pensar que nesse mundo que você tá, entre aspas, a perfeição não existe. Quanto mais você aprofunda, mais você vê que mais você pode aprofundar. Então você vai ter que, em algum momento, falar assim, cara, eu paro de buscar melhorar o meu negócio. Eu começo do jeito que ele tá. É tipo, vamos pegar o exemplo do iPhone. Cara, se ele Tá. fosse esperar chegar no que ele tem de iPhone 17, ele não teria nunca lançado o iPhone 1. O que ele fez? Ele lançou um do jeito que tinha, com a tecnologia que ele tinha, com o entendimento que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha, com tudo que ele tinha, e aí ele foi melhorando. Se você Uhum. esperar ter o cenário ideal, entender de todas as tecnologias, ter a melhor automação, o melhor tal, você Verdade. não vai sair do lugar. Então você precisa pensar, cara, sei lá, até o final desse mês eu preciso estar rodando pelo menos o meu MVP. Entendeu? Então a gente Isso precisa aqui. de uma data para estar com isso rodando. Quando você vai estar rodando, pelo menos com um cliente, isso aqui? Quer ser meu primeiro cliente? Com certeza. Eu topo. Então fechou. Vamos pra cima. Entendeu? Não tá pronto ainda, mas é isso. Dá pra gente. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Deixa eu só mapear o que eu preciso em cada etapa dessa e ver o que eu já tenho Excelente. de tecnologia. Isso aí. Beleza? Fechou, tá? Maravilha. Mas é isso que eu quero. Eu quero que você chegue numa coisa que você fala assim, cara, esse é o mínimo que eu preciso para começar a rodar isso. Eu vou melhorar no processo. Eu sei que isso aqui não é o ideal, eu sei que esse não é o perfeito, eu sei que ele não vai ficar dessa forma, mas com isso aqui eu já consigo começar a rodar e a validar o meu negócio. Entendeu? É isso que eu quero de você. Tá. Esquece o ideal,
foca no que você tem para começar a rodar. E aí você vai melhorando. É mais fácil, pega isso aqui, é mais fácil você melhorar algo que já está sendo aplicado na prática do que você melhorar algo que está na teoria, porque a teoria é infinita. Na prática, fica mais fácil de você ver o que dá para ser melhorado. Sim, Entendeu? Então com pensa nisso. certeza. Quanto antes eu colocar na prática, antes do meu negócio vai chegar no nível que eu quero. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, Qual que é a sua taxa de conversão quando o cara senta na sua frente? Você consegue converter quantos por cento? Cara, eu diria que é acima de 60%. Muito alto. Tá, Se o beleza. cara tentar e fizer uma reunião comigo, obviamente, se for Se o tiver dentro lead do perfil. certo. Geralmente, puta, vem alguém que não tem nada a ver, o cara não tem dinheiro, o cara entendeu errado, o cara acha. Aí é muito baixo, porque o cara vai empacar no ticket. Uhum. Entendeu? O cara quer, ele fala, mas eu não tenho condições de fazer. Aí é o lead errado. Mas se vem o lead certo, a taxa é muito, muito alta. Tá, Entendeu? beleza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você estaria disposto se eu trouxer um método que a gente consiga vender mais? É um outro método, tá? É um outro braço. Sem ter que injetar grana em ads, mas já conseguir trazer resultado. Faria sentido para você? 100%. Tá, Quanto menos, quanto mais você tirar o meu risco, melhor. beleza. Show. E se eu sou você, eu olho mais para isso do que para começar com um investimento, porque você aumenta o seu potencial de captação e aumenta a chance de você superar a expectativa do cara. Por quê? Porque se você chega para mim e fala, cara, beleza, você tem que botar 10 conto aqui, cara, minha expectativa já vai lá para cima, você Aham. aumenta a sua pressão, principalmente para um negócio que está começando, e você diminui a chance de você converter, porque o cara, beleza, tá me cobrando 10 pau, cara, qual que é seu track record? Você fala, não, nunca fiz isso. Você vê como você diminui muito a chance de fechar? Então, se Uhum. você falar assim, não, cara, primeiro vamos validar o negócio. Você não vai me pagar nada, você só vai me dar a possibilidade de eu fazer o trabalho com você. De eu usar seu nome, sei lá, de eu usar seu vídeo, de eu fazer um criativo para você. E aí o que converter, aí a gente faz um esquema de parceria. Cara, para mim esse é o melhor cenário de você começar a testar. Aí você cria track record, a hora que você criar isso, aí você começa a colocar a barreira de entrada. Pô, agora beleza, agora eu tenho peito para cobrar aqui X mil, entendeu? Sim. É, Então eu porque tem uma sugiro que você estratégia. faça isso e eu te falei, se você quiser eu topo 100%. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão de não colocar grana na frente, eu acho legal, porque daí a gente já traz para o mundo prático mesmo, né? É tipo assim, cara, eu posso te dar uma estratégia e essa estratégia já vender 10, por exemplo. Aí, tipo, a sua Exatamente. segurança de fechar comigo qualquer coisa vai ser muito maior. É muito maior. Exatamente. Beleza. Tá, só tem um detalhe importante que é o seguinte, eu tava pensando esses dias, a gente falou sobre, na outra reunião que a gente teve foi embrionário dessa conversa aqui, e eu fiquei pensando sobre valores e tudo mais, e parcerias. Eu tô disposto a diminuir meu percentual para a gente começar, mas eu gostaria de fazer alguma coisa escalonado. Conforme eu vou dando um resultado, o percentual vai subindo. Porque daí faz mais sentido eu Bom, meter energia pra realmente, tipo, cara, pegar na sua mão e fazer a parada acontecer, entendeu? Então, assim, você falou de track record, né? Eu acho que é legal comentar sobre isso, porque é o seguinte: eu tenho dois estudos de casos bem legais. A primeira é a Status, é a minha empresa hoje, né? Eu sou dono de 33% da Status, mas fui um fundador, eu e minha esposa. E aquele número que eu te mandei é auditável. Eu consigo, sei lá, se você quiser, eu posso fazer uma reunião com o meu gestor e abrir meu dashboard de anúncio para te mostrar que hoje eu invisto mais de 100 mil por mês, entendeu? Em anúncio. Então a gente faturou 1,6 milhões em um ano. Eu tinha falado 1 milhão, mas depois eu vi lá nos mês a mês, e aí passou para 1,6 milhões em um ano, no último ano, né? Então esse é o primeiro case. Então os meus anúncios, os meus leads geraram 8 milhões de reais, beleza? E eu tenho um outro estudo de caso muito legal, cara, que já é um parceiro aí de Bauru, São Paulo, da onde você estava esses dias aí na loja da minha irmã e tal. O nome dele é Vaguinho, cara. Ele foi um dos donos ali do The Burgers. Eu não sei se você conhece, se eu já ouviu falar. sei. Conheço. Lá do da Batista e tal. E aí acontece o seguinte, eu fiquei com ele na faixa aí de 1 ano e meio, 2 anos, andando todo dia.
fazendo todo esse treinamento de desenvolvimento do cara no digital, sabe? Na época a gente fez um projeto digital que não foi para frente porque a gente estava muito embrionário em algumas coisas e a gente errou o mercado, errou o público. Mas resumindo, esse cara, eu comecei a treinar ele, ele começou a destravar para gravar vídeo, destravar para fazer anúncio, destravar para fazer apresentação e tudo mais. E hoje ele é referência a nível nacional aí no Brasil de ele tem ele tem uma comunidade de mais de 500 alunos hoje, e ele ajuda a galera a montar factory e toda essa parte de finanças aí e tudo mais. Então, assim, hoje ele criou um ecossistema dessa parada. No último evento dele, ele colocou. Ele fez um evento para. Cara, ele me passou uns números brutos, assim. Ele fez 1,7 milhões em 2 dias e teve 250 mil de gasto, cara. Então, esse é um outro Forte. case bem legal que eu tenho, que o cara ouviu o que eu falei para ele, ele foi lá, implementou e fez. Depois ele só precisou achar um outro nicho, mas é muito legal que ele falou, cara, que se não fosse a evolução que ele teve comigo, ele não estaria preparado para esse novo modelo, entendeu? Que ele tá focado muito no Uhum. digital hoje. Então, assim, são dois cases, cara, que é o que eu tenho hoje, mas dá para fazer muito mais, entendeu? E o difícil, sabe o que, que é? Que é o seguinte: o difícil é que a época que eu rodei essas paradas, até com a status, cara, não tinha tudo isso de automação, não tinha essas tecnologias. Então, é muito mais na unha, entendeu? Imagina o seguinte: se tivesse a tecnologia que tem hoje, há 2 anos atrás, a status estaria 5, 6 vezes o tamanho que ela está hoje, entendeu? Então, esse que está sendo o meu desafio agora, de tirar vários processos que já estão na minha cabeça, várias coisas que eu já faço na unha, e trazer isso para um campo muito mais prático e automatizado. Ontem fiz um teste muito legal, ontem à noite, de uma espécie de um SDR que faz ligações em áudio, cara. Depois eu vou te mostrar isso aí, que ficou muito legal. É lógico que eu fiz para um determinado nicho, bem específico aqui nos Estados Unidos, é uma IA que fala inglês, mas eu tô aprendendo um jogo muito diferente, cara, que é uma camada abaixo de profundidade de inteligência artificial. Isso tá sendo legal. Esse parceiro que eu tô, cara, ele, por ter estudado, sabe, ele fez alguns cursos lá em Stanford, ele tá conectado com essa galera do Vale do Silício, tal, tal, tal. Então, tá abrindo minha cabeça para tipo, criar uns processos, e a grande sacada de tudo isso é, a, é, a, é o knowledge base que fala, né? É tipo a central de conhecimento que a gente está gerando. Então, vou te dar um exemplo prático disso. Ontem, finalzinho da tarde, cara, eu fiz um negócio muito legal. Olha a linha de raciocínio. A grande sacada com IA tá você juntar um conhecimento muito específico e validado. Então, o que que eu fiz? Eu entrei em alguns canais de uma galera americana, que os caras que desenvolveram o SDR, o Closer, tudo mais, né? E aí, o que que eu fiz? Eu extraí do YouTube. Imagina o seguinte: eu entrei no canal de um cara foda em SDR, eu extraí 300 vídeos desse cara, só falando sobre SDR, e compilei isso num arquivo em texto. E eu pego esse arquivo em texto, jogo dentro da inteligência artificial e falo assim: ó, é o seguinte, eu quero agora desenvolver um SDR para coaching, por exemplo. Ele vai pegar toda aquela metodologia, toda aquela parada ali gigantesca e compilar e vai me dar o script muito assertivo. Muito bom. Entendeu? Então é um jeito de você decodificar o que já está no mercado e trazer uma inteligência de dados que no dia a dia o empresário não vai ter acesso a isso. Então faz isso. Pensa como que você implementaria isso no meu negócio. E vamos avançar. Se quiser, é o que eu falei. Estou disposto a ser o seu, entre aspas, cobaia aí para você começar essa implementação. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Hoje não faz sentido eu entrar em nenhum projeto que tipo, eu não faço o mesmo que eu estou fazendo aqui no status. Então acho que o baseline seria isso. Seria 33% da rentabilidade. Mas, de verdade, irmão, só para só a gente colocar você nos Estados Unidos e te vender aqui na América, já é vezes 5. Então, por Cara, exemplo, fica se, tranquilo. Esse 33% para mim tá ok. tá ok, pra gente começar, Sem, beleza. você não precisa me entender isso. Cara, eu sei o valor disso. Eu sei o Tá. quanto eu, digamos assim, eu peno por conta de não ter isso. Se você fizer um negócio rodar, cara, você chegar para mim em algum momento e falar assim, cara, é 50-50, para mim tá ok. Não, beleza. É Se, essa a linha de raciocínio. isso, se alguém tirar o negócio do marketing, da venda, para mim hoje, vale 50% para mim. Legal, legal. Com relação a isso, você fica tranquilo. Eu vejo Tá. muito valor nisso. Não, Mas beleza.
Só preciso Que... disso. Só preciso que você traga isso para a prática e gere resultado. Se você fizer isso, cara, você me Não, ganhou. O beleza, cara tá gerando beleza. resultado. Beleza. Se não Tira tiver uma outra resultado, dúvida. fechado. Tira uma outra dúvida. Porque é o seguinte, ó. Mesmo eu tendo um monte de automações, várias coisas rodando, eu preciso muito da sua imagem para fazer isso acontecer, tá? Sim. Então, eu queria ver se você é tranquilo para gravar anúncio. Tipo, Super quero. cara, de boaça. Tá, Faça legal. isso, eu farei, te mandarei e você toca o pau. Tá, outra coisa que eu queria te perguntar, ver se. Aí eu não sei o que você pensa relacionado a isso. Porque uma das estratégias que eu bolei para essa parceria nossa é o tirar o peso de criação de conteúdo de você. Então, Isso assim, eu adoraria, mas isso é um pouco mais difícil porque eu sou um cara muito forte de valores. Tá? Então isso é um pouco mais difícil. Não sei qual é a ideia, mas estou falando assim, eu como vou assim de criar valores? esses anúncios. No sentido de, eu vejo muita gente que já veio me fazer proposta de marketing e tal, o cara veio com uma proposta de fazer conteúdo muito raso, conteúdo que vende, e eu não. Eu sou o cara que primeiro vem valores, depois vem dinheiro. Não Uhum. dinheiro e depois eu negocio os meus Não, valores. sim, sim, Então, por sim. exemplo, se for no sentido de, cara, criar um conteúdinho besta para viralizar, não é o meu tipo. Não, não é Então isso, não é precisa isso. ser. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Essa ideia, assim, vai ter alguns momentos que a gente vai precisar criar alguns anúncios específicos, ok? Isso é fato. Mas o que eu tô falando é o seguinte, da gente tirar o peso de criação de conteúdo, mantendo a sua qualidade. E essa é uma ideia que eu tive, que é o quê? Sabe esse bate-papo que a gente tá fazendo? Sim. Ele poderia ser gravado na íntegra, mas de um jeito específico, e depois eu pego esse conteúdo seu de 1 hora conversando, e aí eu faço cortes só da sua fala, não da minha. Não, excelente. Cara, isso Você aí acha eu que sou assim, seus clientes topariam, tipo, você teria essa abertura de falar para eles, ó, com galera, eu vou certeza. gravar, mas eu só vou colocar no ar quando eu estiver falando, por exemplo. Com De certeza, por boaça. exemplo, eu tenho uma mentoria que eu comecei há 3 semanas que eu tenho 3 aulas gravadas. Cara, só nessas 3 aulas dá pra gente gerar, sei lá, quantos mil conteúdos. Entendeu? Perfeito, perfeito. Legal. Cara, com relação a isso é tranquilo. Não, legal, legal. É o que eu falei. Maravilha. Então pensa, estrutura certinho e aí a gente volta a falar. Beleza, então. Uma coisa definida. Tá, eu vou separar o que, que eu já tenho, o que, que falta pra gente pensar num MVP, mini produto viável mesmo, pra gente já colocar no ar e a gente senta e conversa. É isso. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos já pensar numa próxima data, que por mim tá fechada a parceria, e aí eu já queria sentar contigo e te mostrar como que a gente pode vender mais sem gastar um centavo de ads. Vamos. Vamos falar na próxima segunda. Próxima segunda? Essa semana eu tô barrotado. Segunda, Tá. tenho um encontro 9h30 às 10h30. Depois eu tenho às 6h30. Calma aí. Hoje é dia 18. Cara, vai ter que ser na terça-feira que vem. Não, na quarta-feira que vem eu consigo. Eu só preciso checar que eu acho que eu vou. Lembra que comentei contigo que a Lia me deu um presente de. Ou na, ou na segunda. Ou na, Opa, cortou tudo sua fala, irmão. na segunda-feira às 11 horas eu consigo. Tá, me dá uns minutinhos, porque a Lia Mesmo horário. comprou um cruzeiro pra mim Segunda-feira às de 11 horas. Mesmo presente. horário. Daqui literalmente uma semana. Tá, deixa eu só ver com a Lia, porque semana que vem eu vou estar num cruzeiro. Eu só preciso checar quando que vai ser a saída. Não sei se é na terça ou se é na segunda e preciso checar o horário. Daí E eu você te me manda falo. então. Beleza, então. Fechou, Daí irmãozão? você me manda. Beleza, obrigado aí, viu? Vamos pra cima. Fechou? Pra Tamo cima? junto. Valeu, valeu. Vai. Ótimo dia. Tchau, tchau.